A Revolução Francesa, de Eric Hobsbawm. Éric Don foi um grande historiador do século XX, influenciou a geração de estudantes internacionalmente e nasceu em Alexandria, no Egito, em 1917 e em 1933 se mudou com uma família para Londres e foi casado 2 vezes. Também estudou no King's College em Londres, tornou-se professor e deu aulas na Universidade de Birkbeck, onde ele foi reitor. Conhecido como um pensador marxista, nunca perdeu suas condições nem deixou suas ideias políticas interessasse em sua visão de grande historiador. Éric Don morreu em outubro de 2012 em Londres. O livro trata da Revolução Francesa, também conhecida como Revolução Burguesa. A França era absolutista e o terceiro estado, que eram os trabalhadores, camponeses e burgueses, sustentavam toda a nobreza e o clero. Viviam em extrema situação de miséria e almejavam melhorias na condição de vida e do trabalho. E mesmo os burgueses, tendo uma situação melhor, queriam maior participação política e mais liberdade econômica em seus trabalhos. A revolução foi feita por esse grupo social emergente. As exigências desse grupo foram expressas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, como fala brilhantemente Hobsbawm, foi um documento contra a sociedade hierárquica de privilégios de nobres, não um manifesto a favor de uma sociedade democrática e igualitária, ou seja, eles buscavam apenas os seus próprios interesses. O livro se direciona ao leitor interessado em compreender a história do homem contemporâneo. A Revolução Francesa foi diferente das anteriores e das seguintes, uma revolução de massa considerada marco e um espelho para as revoluções futuras. O autor se preocupa em mostrar como a dupla revolução, dita por ele, francesa e industrial, trouxeram mudanças para o desenvolvimento da sociedade contemporânea. O livro é compreensível, porém apresenta uma linguagem não muito clara, mas é muito útil na percepção do tema. A História Continua, de Georges Duby. Georges nasceu em Paris em 1919 e morreu em 1996. Iniciou sua carreira universitária em Lyon em 1949, onde foi aluno e logo após terminou seus estudos se tornou um professor assistente. Foi membro da Academia Francesa, professor da Faculdade de France em 1970 a 1992. É especialista em história medieval, lançou mais de 70 livros, inclusive de história continuada, que iremos abordar. É também um autor que tem como objetivo buscar realidade concreta. Para ele, as investigações é algo constante na vida, uma vez que busca encontrar resposta para seus questionamentos. A História Continua. Uma obra historiográfica que certamente acaba por nos apresentar uma verdadeira aula sobre o que é ser historiador. Ao decorrer do que é narrado, Duby conta sua trajetória como profissional, relata como se deu o início de seus estudos e a sua busca pelo tema para sua tese de doutorado. Ele conta como foi influenciado pelos historiadores da Escola dos Análises, com destaque para Lucien Febvre e Marc Bloch, historiadores cujas obras ele não poupa elogios. Quando descreve como se deu a pesquisa para sua tese de doutorado, o historiador francês descreve então como utilizou de fonte o material de uma obra que continha uma compilação de manuscritos medievais deixados por monges da abadia de Cluny. E Duby observa que as peculiaridades da época são reveladas ao estudar esses manuscritos, revelando características econômicas, políticas e sociais do período em questão. Duby relata o seu desafio enquanto historiador ao se deparar com certas limitações em sua fonte, como por exemplo termos do passado os quais não se sabia o significado. Georges Duby parece ter o interesse de, ao contar a sua vida como estudioso da história, demonstrar como o ofício do historiador funciona, descrevendo o trabalho com a pesquisa
estudo de arquivos e interpretação de fontes. Podemos concluir que o leitor interessado no funcionamento da historiografia pode tirar grande proveito desta obra.